Pro, a Hum, gente queria fazer uma surpresa para ti. Então, galera, no 3. 1, 2 e uhum. 3. Peraí, deixa eu descompartilhar a tela, senão eu não vejo nada. Nossa, que legal, tu não apareceu. Uau, que Oi, massa. Pro. Olha, eu curti o café da manhã da Natália. Muito tops. Ah, que legal ver vocês. Pelo menos assim no começo da aula, né? Eu sei que depois vocês vão querer fechar. Que massa, galera. Obrigado. Tamo juntos aí. Nossa, bem melhor assim. Uau, que legal. Parece até que tá um pedaço da sala aqui. E é o mesmo, é isso que tá acontecendo. De fato. Que massa. Muito obrigado. Fiquei bem feliz. Vocês são a única turma que fizeram isso, viu? Parabéns. Show de bola. Vocês vão ficar assim mesmo? Até o final? Show, hein? Topzera. Gostei bastante. Palminhas, palminhas. Top. Então tá, então vamos cantar. Bora lá então. Deixa eu puxar aqui para não atrapalhar a imagem para vocês. Então, eu queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre esse nosso hábito, né? A gente tem um hábito muito louco, seres humanos, de querer saber tudo que a gente não sabe, né? A gente não se contenta em saber apenas o que a gente sabe, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer saber coisas que estão além de nós, coisas que estão além da nossa capacidade, inclusive, de saber como é o futuro, né? Então você já deve ter visto vários filmes aí que falam sobre o futuro, que falam sobre o que pode vir a acontecer, né? E sempre o ser humano tem esse hábito, então, de querer prever, né? Quando que vai ser o fim, quando que vai acabar o mundo. E ali se viu que já foram feitos, produzidos muitos filmes e muitas situações das quais os seres humanos pararam e falaram, não, agora é o fim. Não vai ser possível a gente passar desse ano, né? E isso sempre acontece, e aí fazem até filmes, fazem mega produções, pessoas ficam preocupadas, tem alguns até que acreditam, né, nesse tipo de fala das pessoas, enfim, e mudam a sua vida, né, e mexem a sua vida achando que realmente vai acontecer, né, algo de muito ruim, porque os seres humanos conseguiram prever isso. E aí está alguns exemplos, né, o filme de 2012, esse outro aqui que eu sou fã de carteirinha, né, que é bem antigo, mas muito interessante também, que é O Dia Depois de Amanhã, né? Sempre o ser humano tentando prever o seu próprio futuro, prever o que vai acontecer na sua história, na sua existência. Isso é muito natural. Se a gente parar para pensar bem, é natural que a gente tenha esse sentimento de querer ver o futuro, né? De querer sempre saber o que vem a seguir, quer seja a próxima curva da estrada, né? Que você tá lá, ó, né? Vocês ainda não, mas uma hora vão estar, né? Se Deus quiser, ano que vem tá todo mundo com a carteira, né? Vocês vão estar lá, entendeu? Próxima curva, a gente sempre quer saber o que vem a seguir, né? Pode ser a próxima curva da estrada, pode ser a próxima curva da vida, né? A gente sempre quer saber o ano que vem, a gente até se prepara já antecipadamente, isso que a gente já está vivendo, por exemplo, agora, né? Todo mundo já tirou os olhos de 2020, colocou em 2021, porque essa é a nossa maior esperança, né? Que 2021 seja um ano melhor, seja um ano diferente, seja um ano que a gente possa ter muitas mais vitórias, né, e que a nossa vida começa a voltar ao normal, né? Então a gente sempre vai querer saber sobre o futuro, saber o que o futuro nos reserva, o que ele nos vai nos presentear, né? O que ele vai trazer de bom ou nem tanto, né? Como foi de 2020 para 2020, quer dizer, de 2019 para 2020, né? A gente achava uma coisa do futuro, mas ele trouxe outra totalmente diferente. E às vezes a gente acerta naquilo que a gente está prevendo, né?
E isso é um exemplo aqui, ó, a Bolsa de Valores, né? Os caras não sabem o que vai acontecer exatamente no futuro, mas eles começam ali a arquitetar, começam ali então a pensar sobre esse futuro, fazer planos para esse futuro, e às vezes dá certo, às vezes os caras acertam o que realmente vai acontecer no amanhã. Né? Assim também a galera que faz as apostas, né? Só um exemplo aqui, mas é aposta de cavalo, né? De corrida de cavalo, aquela coisa bem de filme, assim, né? Que eu nunca vi acontecer, mas existe, eu sei que existe. E às vezes o ser humano então consegue acertar o seu futuro, mas é apenas às vezes, não é sempre. Né? Isso alguns denominam de sorte, inclusive, porque não é algo natural nosso da gente saber. Mas também a gente erra, e erra para valer. E às vezes a gente erra mesmo. A gente acha que o nosso futuro vai ser perfeito ao lado da pessoa amada, né? Ou enfim, que você vai estar ao lado dela pro resto da vida. E às vezes a vida separa as pessoas. Às vezes circunstâncias separam pessoas. Às vezes, igual que a gente estava conversando agora há pouco, né? Você ter passado numa faculdade distante separa pessoas, né? Às vezes você da sua família. Então, siga o exemplo da música. Ame as pessoas, vamos dar uma pausa em amar as coisas para amar as pessoas mais vezes na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? E também, às vezes a pessoa erra, né? Conforme a gente percebe aí, por exemplo, no mundo financeiro, né? No mundo do trabalho das pessoas, às vezes a gente erra e erra feio, né? Às vezes a gente tem uma previsão do que vai acontecer. Ah, eu vou conseguir tal promoção no meu emprego, eu vou conseguir que dê tudo certo na minha carreira profissional, mas o futuro nós não sabemos. O que nos pertence é o hoje, né? O ontem já foi embora e o amanhã ainda vai chegar. O hoje é o que nós temos, né? Então o que a gente pode prever é o dia de hoje, né? Mais ou menos ainda, porque ele vai acontecendo, vai acontecendo. Então isso é algo que acontece na nossa vida. Porém, nós gostamos desse sentimento de pertencimento. Se a gente parar para pensar bem, né? Por que a gente gosta de prever o tempo do amanhã, o que vai acontecer no dia seguinte, o que vai acontecer no mês seguinte, no ano seguinte, nos 10 anos seguintes? Por que a gente gosta de fazer isso? Porque a gente gosta de sentir que a gente tem as coisas para nós, sentir que as coisas pertencem a nós. Né? E a gente aprende isso desde novinho, né? Desde, né, pequeno a gente já aprende até na linguagem matemática que tem coisas que pertencem e tem coisas que não pertencem. Né? E a gente vai fazendo essa distinção na nossa vida do que nos é nosso, né? Do que nos cabe a nós e do que não é nosso. E a gente gosta de saber de tudo que é nosso. E daquilo que não é, a gente quer que seja. Tem isso também, né? A gente tem algumas coisas que a gente quer que a gente ainda não tem, mas a gente começa a olhar, começa a almejar aquilo e fala, cara, vejo a hora de que aquilo me pertence. Porque esse sentimento, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso de ser sentido, que as coisas pertencem a ti. Né? Assim como os bens materiais, né? A gente gosta de saber que esse celular é meu. Né? Diferente quando você era pequeno, você usava o celular dos seus pais. Não, agora eu tenho o meu. Não, esse notebook é meu. As coisas são minhas. E a gente faz isso com coisas, mas a gente também faz isso com pessoas. Se você pensar bem, esse é um sentimento que a gente tem em comum até na nossa vida social. Né? A gente vê os nossos amigos e a gente quer sempre dizer que são meus amigos, me pertencem, são pessoas minhas, são pessoas que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que eu quero do lado da minha vida para sempre, que eu denomino como meus, ou seja, o que me pertence, é o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Né? A gente faz isso com seres humanos, a gente faz isso também nos nossos relacionamentos, né, amorosos. Né? Essa é a minha namorada, esse é o meu esposo, essa é a minha esposa. A gente gosta do sentimento de pertencimento. E é por isso que a gente faz isso também com o tempo, né? A gente gosta de pensar que a gente controla o tempo. Eu coloquei uma imagem só para a gente parar para pensar, né? O tempo, na real, né? Ele vai existindo. Ele vai surgindo, ele vai fluindo, as coisas vão acontecendo.
e a gente gosta de sentir que a gente tem ele como pertencimento também. Ele me pertence, o tempo me pertence. Por isso, então, a gente compra relógios, a gente fica o tempo todo tentando controlar o incontrolável, né? A gente quer controlar o que não se controla. Mas é esse o sentimento de pertencimento que a gente tanto quer ter com tudo, até com o tempo, né? Mas quem será que controla quem? Afinal de contas, às vezes a gente até que está controlando bem, né, o tempo, a gente acha, né, porque a gente está fazendo as coisas pontualmente, a gente está fazendo as coisas planejadamente, no horário X, Y, Z. Mas espera aí, quem será que controla quem na real? Já parou para pensar nisso? Vamos ver esse videozinho aqui só para você pensar um pouco nessa parte. Quem controla quem, afinal? Nós controlamos o tempo nos controla? Será?
fica aí a reflexão, né? Às vezes, o tempo tem consumido tanto a nossa vida, né? A gente tem se preocupado tanto com o tempo que isso consome a nossa vida, né? Como é o exemplozinho do videozinho, né? O cara estava tão preocupado com o tempo, que não parou para se preocupar nem com o que estava acontecendo ao redor dele, né? E acabou ali sendo atropelado. E eu acho bem interessante, bem inteligente esse videozinho para a gente pensar um pouco sobre o tempo, o que está nos controlando. Será que nós estamos controlando ou ele está nos controlando, né? E até por isso que eu acho interessante também parar para pensar de que se a gente quer prever o futuro, né, até tem uma frase que ela fala: se queres prever o futuro, estude o passado e entenderás que apenas o Eterno foi quem conseguiste, né, prever o futuro. Nenhum ser humano jamais conseguiu tal feito, né? Embora as pessoas possam acertar algumas coisas do que vai acontecer, né, por chute, né, por tentativas, né, apenas, ninguém de fato sabe o que vem pela frente. A gente só sabe o que a gente está vivendo no momento. Você não sabe, por exemplo, se você vai descer a escada da sua casa ou o elevador do seu prédio e vai acontecer uma coisa de ruim com você. A gente não sabe o dia de amanhã, nem a hora seguinte, nem nada do que vem pela frente. A gente não sabe quando a gente entra dentro de um carro, né, se você vai sofrer ou não um acidente. A gente nunca sabe o que está à nossa frente, só Deus sabe. E está aí um grande problema. Por que um grande problema? Porque a gente quer a resposta o tempo todo. E a todo custo a gente quer respostas das coisas que vão vir até nós. Porque a gente tem essa necessidade do pertencimento. Então a gente quer a todo custo as respostas. Isso vai trazendo ansiedade. Então a gente vai tendo uma vida muito ansiosa, sempre pensando demais no futuro e de menos no agora. A gente começa também, talvez, a sofrer com a depressão por causa do mesmo problema, de querer saber todas as respostas, de querer antever aquilo que não existe ainda, né? E isso vai trazendo uma angústia muito grande para o coração humano. As pessoas vão se angustiando porque elas pensam mais no amanhã do que propriamente no que elas vivem hoje. E, na verdade, esse é o maior problema do ser humano. Por que é o maior problema do ser humano? Porque as pessoas, em vez de viverem o que elas realmente estão vivendo, elas sempre estão descontentes com o que elas estão vivendo agora e querem se contentar com o amanhã que ainda não existe, com o amanhã que ainda vai chegar. Não, eu vou ser feliz quando? Ah, quando? Aí ela coloca para o amanhã. Não, vou ser feliz sim. Quando amanhã eu conquistar tal coisa, quando amanhã eu ter tal coisa, quando amanhã eu ter um bom relacionamento com a minha família, quando amanhã eu ter um bom relacionamento conjugal, quando amanhã eu ter um carro tal. E aí a gente coloca toda expectativa no futuro e a gente deixa de pôr expectativa no agora, deixa de sentir o agora, deixa de vivenciar o agora. Todo mundo sofre por esse problema. Parece que uma epidemia dentro da nossa vida. Por isso que a Bíblia vai falar para a gente lá em Mateus 6:34. Portanto, meus amados filhos, Deus falando, Deus já sabia disso. Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai trazer o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Né? E esse é o mesmo texto que Deus vai falar assim: meus filhos, se eu estou cuidando até dos passarinhos, e aí a gente tem que parar para pensar bem nesse texto. Já viu a vida de um passarinho, né? Ela é uma vida muito simples. Aquele bichinho nasce e morre numa velocidade muito grande. Alguns vivem muito tempo, mas a maioria dos passarinhos vive pouco tempo. E a maior preocupação deles é o quê? É comida, né? Reprodução, fazer o ninho, né? É voar e brincar pelo céu, porque os passarinhos brincam também. Começa a observar, eles brincam uns com os outros. É mó legal. E assim, cara, se Deus está falando que está cuidando de cada um deles, das preocupações que eles têm, da comida que eles precisam, imagine nós, que somos muito mais do que essas criaturas tão pequenas e inofensivas. Nós que somos feitura de Deus, feitos à imagem dele,
que ele inclusive criou e comprou com o próprio sangue. De novo, de volta. Teve que comprar novamente o que já era dele. Deus vai cuidar muito mais de você e de mim. Então a gente não precisa se preocupar com algo que Deus já está se preocupando por nós, que é o nosso futuro. Por isso que também Jeremias vai dizer assim, ó: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus próprios passos. Isso aqui é profundo, hein? Porque olha só, se não está nas nossas mãos o nosso futuro, em certo modo, né? Porque por mais que a gente pense que está, por que a gente pensa que está? A gente pensa assim, ah, não, mas se eu estudar muito hoje, eu estou escrevendo meu futuro amanhã. De fato, você está escrevendo seu futuro amanhã. O que você faz hoje vai refletir no seu amanhã. Mas isso é algo que você está construindo agora, no hoje. Isso vai criando uma consequência, obviamente, né, de bons resultados que você está tendo no seu presente e vão te proporcionar um futuro que você almeja. Mas o futuro em si, ninguém sabe. Ninguém sabe nem se ele vai chegar, inclusive. Só Deus sabe. Então, por isso que a Bíblia fala que não compete ao homem o futuro, os nossos passos daqui para frente. Compete a Deus, porque só Deus sabe. Mas é claro que a gente vive o agora prevendo o que a gente, né, que a gente vai fazer lá na frente, porque esse é o sonho do ser humano, né? É ele saber o futuro, é ele saber o que ele vai fazer daqui para frente, até porque sem isso a gente ficaria doente, né? Se a gente não pudesse sonhar, se a gente não pudesse ver o que a gente quer daqui para frente na nossa vida, a gente também adoeceria. Então, é uma linha muito tênue entre você olhar para o seu futuro de uma maneira saudável ou não. Olha só, Jeremias 29 vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho a seu respeito. Né? E são planos bons, não são planos maus, são planos para fazê-lo prosperar e não para te causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. Então, se o próprio Deus ele já tem planos para a nossa vida, para o nosso futuro, para nos trazer esperança, para nos trazer coisas boas, porque eu, ser humano, falho, que não enxergo nem 2 horas à minha frente, vou agora me desesperar com o meu futuro. Não é preciso a gente se desesperar com o nosso futuro. Nosso futuro pertence a Deus. E também 2 Timóteo vai dizer assim, saiba disso, que nos últimos dias, e agora falando do nosso tempo que nós vivemos, sobreviverão tempos difíceis, tempos terríveis, porque os homens vão ser homens egoístas, vão ser homens avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, homens que desobedecem aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela própria família, irreconciliáveis, ou seja, mais brigam do que se acertam, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfim, a Bíblia vai trazer aqui um monte de coisa e dentre elas eu acho o máximo essa parte aqui, porque ela descreve muito o que a gente está vivendo. Seres humanos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, que curtem muito mais as coisas massa dessa terra, desse momento, do que as coisas de Deus. E aqui também entra um adendo sobre a gente parar de pensar tanto no futuro para viver apenas o aqui e o agora. O aqui e agora ele existe para ser desfrutado, mas para ser desfrutado da maneira certa, para ser desfrutado também de uma maneira saudável. Porque senão a gente vai estar nessa lista de Deus aqui, ó, de pessoas que mais amam os prazeres que a gente pode ter no momento presente do que o nosso futuro com Deus, que é a eternidade. Afinal de contas, se a gente quer um futuro com Deus na eternidade, a gente tem que se preparar para ele agora. Porque o futuro da eternidade, sim, eu te garanto que ele existe, que ele vai chegar. Você queira ou você não queira. Jesus está voltando, o desfecho da história desse planeta está acontecendo e vai acontecer conosco ou sem nós, ou seja, com a gente salvo ou a gente perdido. Vai acontecer de qualquer jeito. Agora, se a gente também focar tudo, as nossas expectativas no aqui e no agora, a gente vai estar nessa lista de Deus, de homens que amam mais os prazeres que eu posso ter agora do que a Deus. Então, tá vendo como é uma linha muito tênue essa questão do futuro?
de como que a gente pensa no futuro e no aqui e agora, de como que a gente vê essas duas hipóteses e como a gente vive essas duas questões? Em seu coração, Provérbios vai dizer que o homem faz muitos planos na nossa mente, no nosso caminhar, mas é o Senhor que vai determinar os nossos passos. Então, você pode planejar muita coisa na sua vida, mas quem determina até onde a gente vai existir ou não é Deus. Quem determina se a gente vai concretizar aquilo ou não é Deus. Porque Deus é que está cuidando do futuro da humanidade, e não eu e nem você. Então, essa parte também é muito importante a gente lembrar-se. Eu queria fazer a gente pensar um pouco nesse videozinho desse rapaz. Achei muito fera o que ele vai falar aqui. E acho que traz algumas coisas boas pra gente. Seguinte, uma frase, essa frase, cara, essa frase parou meu mês. Ele falou assim: você tá sendo o que você realmente nasceu pra ser ou você tá sendo o que dá pra ser? E quando a gente começa a agarrar todas as oportunidades que aparecem, todas as bolsinhas, todas as caixinhas, a gente vai sendo o que dá pra ser, não o que a gente realmente nasceu pra ser. A gente não tá vivendo uma vida realmente incrível. Entenda uma coisa, não dá pra fazer tudo. Você vai ter que entender que uma hora você vai ter que dar o pique do jogo. Não tem aquele pique que faz o gol e que ganha a Copa do Mundo? E não dá pra dar esse pique toda hora. Você precisa escolher qual é a hora de dar esse pique. Qual é essa hora? Então, a gente precisa começar a ser mais seletivo. Nem todos os amigos valem a pena. Nem todas as companhias são realmente boas. Nem todos os lugares são pra gente. Nem toda viagem é uma super viagem. Nem todo filme é um bom filme. A gente tem que pensar o seguinte: dinheiro vai e vem, mas o tempo não volta nunca mais. O tempo não volta, cara. A vida é uma só. E o tempo ele é muito valioso. Sabe por quê? Porque imagina o homem mais rico do mundo. Hoje, nesse momento, o homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Imagina que o dono da Amazon tá em câncer, em estado terminal. Quanto de dinheiro você acha que ele pagaria por ter mais 5 anos de vida? Todo o dinheiro do mundo. Mas você quer saber? Todo o dinheiro do mundo não compra nem um dia sequer a mais. Se todo o dinheiro do mundo não compra um dia sequer a mais, por que que a gente nem vende? A gente dá o nosso tempo. A gente entrega de mão beijada para pessoas, para coisas, para situações que não merecem um segundo do nosso tempo. Então a gente tem que começar a ser mais seletivo, cara. Eu vou ver esse filme? É sério mesmo que eu vou ver 7 temporadas dessa série? Essa série vai me tornar alguém melhor mesmo? É sério? Essa série vai me tornar um homem melhor? Ou essa série vai me incentivar a trair meus amigos, trair minha esposa, ser uma pessoa de menos caráter? Então é sério que eu vou... Mano, imagina, uma série tem 50 minutos. Tem série que cada temporada tem 14 episódios. E tem série que tem 8 temporadas de 14 episódios. Faz a conta. 8 vezes 14 vezes 50. Cara, você perdeu a full ali uns 3 meses. Sem dormir. Você simplesmente riscou do seu calendário assim, ó. Peraí, deixa eu ver qual que eu vou abrir mão. Não, eu não quero ter vivido agosto, nem setembro e nem outubro. Arranca da minha vida isso aí. E depois quando chega lá no final você fala: eu queria ter mais uma semana. Mas você teve. Você teve, brother. Mas você rasgou. E hoje a gente tem a oportunidade de ter esse tempo. Então pensa o seguinte: o tempo não dá pra escolher de trás pra frente. Ou melhor, o tempo não dá pra escolher de frente pra trás, né? Mas a gente pode escolher de trás pra frente. Então saiba que hoje é o minuto zero da nova vida. Não dá pra escolher viver o minuto zero no minuto final. Não tem como. Quando chegar no minuto final, já era. Acabou. Não dá pra escolher. Peraí, às vezes a gente brinca, tem brincadeiras e coisas que a gente faz que a gente pega o timer, né? Ou tem coisas tipo assim, por exemplo, já aconteceu da gente fazer uma entrevista, uma reunião, alguma coisa, que você bota o timer a 1 hora e acabou. Mas aí, tipo, não, vamos fazer mais um pouquinho. Você roda o timer de novo. Só que no time da vida não é assim, cara. Quando o ponteiro aponta ali, acabou. Não tem mais. Vou voltar. Não dá pra voltar, cara. Entendeu? Você perdeu a vida do jogo, não tem mais outra vida, cara. Nesse jogo aqui, você só tem uma vida. Nesse jogo aqui, é só uma chance. Tem horas, a gente tava jogando Resident Evil esse tempo atrás, tem chefão que às vezes a gente não precisa enfrentar ele. A gente só tem que correr. E tem horas que a gente quer enfrentar tudo, tem hora que a gente quer peitar tudo, tem hora que não. Às vezes, é simplesmente ignorar. Deixa passar. Então tem discussões que não vale a pena entrar. Tem situações que vale a pena você falar: você tem razão. Vale a pena a gente perder 5 horas? Vale a pena a gente perder... Você tem razão, brother. É isso aí. Continua com a tua opinião e vai viver tua vida, velho. Vamos ser mais seletivo. Vamos dedicar o nosso tempo valioso, que muita gente, nesse exato momento, pagariam bilhões, talvez trilhões, para ter 1 segundo a mais. E você quer saber? Todo mundo aqui não tem apenas 1 segundo. A gente tem anos pela frente. Só que agora a gente pode escolher no que a gente vai investir a moeda mais preciosa do mundo, que é o nosso tempo. Então vamos dedicar esse tempo para coisas realmente valiosas, para coisas que realmente importam, para coisas que realmente vão somar e vão transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco diário. Quando a gente abrir o olho, essa tem que ser a primeira pergunta: onde eu vou investir o meu tempo? Acho que é isso.
É isso aí, galera. E essa é a pergunta que fica, né? No que eu vou investir a moeda mais preciosa do planeta? Meu tempo, teu tempo. Aquilo que vai determinar quem você vai se tornar, aquilo que vai determinar seu futuro, aquilo que vai determinar suas realizações pessoais. No que a gente vai investir? Que essa seja a pergunta que fique pairando na nossa cacholinha, né? Porque o tempo todo a gente está investindo essa moeda. A gente investe isso o tempo todo, todo dia, todo minuto, toda hora, no que a gente está investindo. Essa resposta ela vai trazer se a gente vai concretizar aquilo que a gente tanto sonha, do jeito que a gente sonha, ou se a gente vai se frustrar bonito no dia de amanhã. Então, que isso possa ser uma coisa para você refletir no dia de hoje. O futuro pertence a Deus? Sim, pertence a Deus. Mas o agora pertence a nós também. Portanto, vamos vivê-lo sabiamente. Vamos vivê-lo sabiamente. É isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Queria aqui então fazer uma oração para a gente finalizar a nossa aula. Ninguém mesmo tem algum pedido? O que quer que eu esteja orando? Finalzinho aqui? Não? Então tá bom. Vamos orar pela aula que a gente teve, agradecer a Deus e pedir também pela semana que só começou, né? Santo e bondoso Deus, obrigado porque a gente teve mais uma aula aqui, meu Deus. Juntos estávamos aqui refletindo em algumas coisas importantes para a nossa vida. Mas, meu Deus, que o Senhor nos ajude a termos sabedoria, porque a sabedoria não se compra, Pai. É algo que somente o Senhor pode nos dar. Nos dê sabedoria para a gente viver os nossos dias, investindo essa moeda tão preciosa que é o tempo que o Senhor nos deu de vida aqui nessa terra. Que o Senhor cuide de nós, cuide de cada pessoa também que está nessa aula e aqueles que também não puderam aqui estar. Esteja com eles também, nas suas casas, suas famílias, nos ajudando, meu Deus, a tomarmos boas decisões a cada minuto, a cada hora do nosso dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É nóis, tamo junto. Muito massa ver vocês, galera. Muito massa, eu curti demais.